Olá, eu sou o professor Ricardo Normando e nós estamos gravando esse vídeo sobre recursos educacionais digitais, né? Já que muita gente, muitos professores, principalmente da educação infantil, eles estão utilizando, né, de aulas virtuais com as crianças. E aí a gente vai colocar algumas questões aqui em relação aos recursos digitais e algumas opções de objetos de aprendizagens, de repositórios, onde você pode captar material para trabalhar com as crianças. Tá? Então, a utilização dos recursos digitais, né, ela não é um assunto novo, tá? A gente já trabalha com esse assunto há alguns anos, mas todo dia, como são recursos digitais, todo dia existem ideias novas, né? Todo dia existem objetos novos, então é interessante levar essa discussão principalmente nos dias de hoje. Então, a questão dos objetos digitais, eles permeiam muito a questão do construtivismo, né? E do desenvolvimento das inteligências. E a primeira pessoa a efetivamente colocar os recursos digitais, né, como ponto de apoio educacional é o Papert, um sul-africano, né, radicado nos Estados Unidos e que teve contato, que estudou com Jean Piaget, né? Então, ele é muito enfático quando ele diz que a mudança dele de matemático para educador, né, acontece quando ele conhece os computadores, que percebe como o computador muda o modo de trabalhar das pessoas, né, e percebeu o seguinte, que o computador ele trouxe uma grande vantagem, que foi tornar questões complexas em coisas mais concretas, em coisas mais transparentes, mais manipuláveis, como ele coloca aí em várias das suas obras, né? Dentre elas A Criança e a Máquina. Tá? E aí ele vê o seguinte, naquele momento, né, o computador ele vem se desenvolvendo, né, vem passando por avanços, assim como acontece hoje, e ele percebe as potencialidades. Né? Como eu já mencionei em outro vídeo sobre o assunto, a questão do Piaget sempre foi que existe uma lógica no erro, e aí o Papert traz isso para a questão da informática. Ele diz: eu posso levar isso para o lado educacional, eu não preciso usar o computador só para trabalho. Da mesma forma que um profissional ele pegava uma questão que antes era praticamente insolúvel porque era à mão, e o computador traz a solução desse problema, né, tornando mais simplificado o trabalho. A criança pode fazer a mesma coisa. Manipulações que para ela antes eram manipulações complicadas ou até difíceis de fazer em sala de aula ou em casa, o computador pode fazer isso de forma mais simplificada, de forma mais rápida. Então a criança pode desfrutar da mesma experiência do adulto no que diz respeito à satisfação da utilização da máquina. Tá? E aí, essa satisfação de utilização está ligado ao ponto de que a criança pode fazer várias tentativas, dependendo do que ela esteja fazendo, não precisa se expor a algum risco, né? Então, assim, abre um mundo muito amplo, né, de trabalhos a se fazer, de objetos a se pensarem, e ele começa com a linguagem logo, é uma linguagem bem interessante. Daqui a pouco eu abro essa apresentação aí para vocês, né? E vocês podem acompanhar o trabalho da Fundação Logo, né, ainda hoje, tá? E o logo é representado por essa tartaruguinha aí, se espalha por todo mundo, né? Mostrando que o computador pode ter uma outra utilidade. É uma linguagem de programação extremamente simples, tá? E aí ele coloca sempre a seguinte questão: a questão não é só ter computador ligado à internet, né? É o uso para manter a estrutura dele na escola e manter o modo de ensinar,
Só que essa manutenção do modo de ensinar se dá através da manipulação do software, né? Da interação da criança com a máquina, uma interação efetiva, tá? E aí a gente tem os primeiros vislumbres do que hoje a gente tem, que é a questão da informática educativa, da informática na educação. E aí dentro das escolas surgem os laboratórios de informática educativa, ou laboratórios educativos de informática, enfim, dependendo da estrutura que você tem aí, né? Surge uma discussão ampla e uma aplicação dessas ideias, tá? Então a ênfase é a seguinte: a questão do trabalho do professor, ela deixa de ser meramente informativa e o professor ele passa a ter uma outra função, que é colaborar com o aluno para que ele possa utilizar seus potenciais na utilização do computador e utilizar os potenciais educacionais do computador, né? Que aí qual é o limite desse potencial educacional do computador? É o ser humano, é o professor, é a criança, porque tudo isso, o computador ele faz o que o ser humano manda, né? Então, resta a seguinte questão: como é que o professor vai trabalhar? Então nós temos um mundo de ferramentas aí, amplo que surge, né? E tem dois pontos interessantes: a capacidade e o conhecimento atrelados à criatividade, né? Eu posso pegar atividades tradicionais e transformar em atividades onde eu utilizo o computador, utilizo uma plataforma educacional, né, para isso, ok? E aí, o seguinte, eu posso pensar o computador em duas perspectivas: uma máquina de ensinar, uma máquina para ser ensinada. Quando eu penso no computador como uma máquina para ensinar, tá? Ele vai fazer meramente o que o professor pode fazer, ou apenas de forma otimizada, como por exemplo um exercício de quiz, por exemplo. Um quiz você simplesmente você responde perguntas. Então, se é de um professor fazer essas perguntas em sala ou num questionário no caderno, ele faz utilizando o computador. E aí o computador já dá uma resposta imediata, mas assim, não deixa de ser um exercício tradicional dentro do modelo que a gente chama de instrucionista, que é um modelo que é meio que behaviorista, né, do Skinner, que a gente pode tratar isso num outro vídeo, tá? Então, o computador, enquanto máquina de ensinar, ele faz um trabalho tradicional mesmo, não que o tradicional seja ruim, tá? Eu sempre gosto de dizer isso quando eu sou convidado a falar sobre o assunto. O tradicional não é ruim, ok? O tradicional, ele tem, como toda maneira de ensinar, como toda metodologia, seus aspectos positivos e seus aspectos negativos. Então, você pode utilizar o computador para fazer um quiz, claro, recomenda-se, é uma boa ferramenta, não tem nenhuma, digamos, contraindicação sobre isso, tá? Mas sabendo que nesse ponto eu não tenho um trabalho construtivista, eu não tenho o fomento ao desenvolvimento da inteligência do aluno, da criança, do educando, né? Essa perspectiva ela começa a acontecer quando a máquina ela tem que ser ensinada a trabalhar, tá? Quando eu tenho que dizer o que ela vai fazer. E aí abre um leque de opções muito grande, quando eu tenho, por exemplo, as modelagens, né? Quando a gente tem, por exemplo, algumas animações, e aí você pode reutilizar isso de várias maneiras diferentes, a gente vai ver isso um pouco mais à frente. E aí eu saio da máquina de ensinar para a máquina para ser ensinada, dos estágios de heteronomia para o estado de autonomia do aluno, partindo realmente, à medida que eu vou transitando entre esses dois mundos, vamos dizer assim, essas duas formas de trabalho, né, de uma heteronomia para uma autonomia maior, possibilitando ou procurando possibilitar mais curiosidade, mais senso de pesquisa, mais autodidatismo por parte do aluno, tá? E isso a gente consegue representar por essas figuras. Numa máquina de ensinar, um computador utilizado como máquina de ensinar, o computador detém uma informação e vocês ficam, né, a pessoa, o aluno, o educando, ele fica respondendo e recebendo apenas um feedback se aquela resposta está correta ou incorreta, como num quiz, por exemplo,
pergunta é essa, ele emite a resposta e o computador, de repente, dá um feedback. Uma máquina a ser ensinada, não. Eu tenho outras questões aí mais amplas, como, por exemplo, questões sociais, que é o conhecimento prévio dele acerca de um determinado assunto. Essas imagens, elas estão um pouco borradas aí, elas estão mais legíveis nesse artigo que eu deixei aí na referência, tá? Que eu recomendo que seja lido, tá? Assim como outras leituras aí que a gente vai indicar no decorrer do período. Então, tem questões sociais, eu tenho um agente de aprendizagem, aí ele pode recorrer a um livro, ele pode recorrer a um site na internet, de forma que ele vá criando, né, o que é desejado, como a gente vai ver no logo daqui a pouco. Tá? Então, o logo, voltando para a questão do logo, ele é uma forma de ensinar a máquina a trabalhar. Né? E aí o que vai acontecer? O logo é uma tartaruguinha, né, que você vai ensinar ela a caminhar. E quando você ensina a tartaruguinha a caminhar, deixa eu só tentar abrir aqui, que ele não abriu. Né, vamos tentar abrir de outra forma. O logo é uma tartaruguinha. Essa tartaruguinha vai caminhar conforme é desejado. Tá? E aí, o que vai acontecer? Você vai ter todo um caminho a percorrer. E qual é o caminho? É uma figura geométrica. O logo, inicialmente, você pode usar como figura geométrica. Tá? E aí, o que vai acontecer? Você vai dizer para o aluno, o que você quer que seja construído. Tá? Então, aí está a tela do logo. Ok? Aí está a tela do logo. E aqui embaixo você tem uma janela de comandos, que está a tartaruguinha. Esse software ele é gratuito, você pode utilizar, existem projetos sobre isso. Tá? Eu vou mostrar bem rápido e aí, se você tiver interesse, você explora. Apesar de já ter alguns anos, tem algumas pessoas ainda que não conhecem a plataforma, então você tem e-books na internet, você tem um material muito vasto para trabalhar com a criança. Tá? E essa tartaruguinha aqui, ela gosta de caminhar. Tá? Então, existem alguns comandos que o sistema já tem, você pode implantar outros, você pode sugerir à criança que crie outros. Então, quando você diz para a criança construir um quadrado, por exemplo, né, a criança vai começar a pensar, né, sobre o que é um quadrado e ensinar a essa tartaruguinha como é que ela faz um quadrado. Então, quais são os comandos? Então, digamos que eu coloque PF100 aqui no comando, eu estou dizendo para a tartaruguinha dar 100 passos para frente. Né? Para a direita, o ângulo de 90 graus. A tartaruguinha, perceba que ela virou. E aí a criança vai ter que entender o que é um quadrado. Então, uma figura de 4 lados, esses lados são iguais, então a tartaruguinha vai ter que dar 100 passos novamente. Tá? Como todos os ângulos são iguais, ela vai girar 90 graus de novo, e aí ele vai ter que ver se é a direita, se é a esquerda, e esse senso também é trabalhado. Para frente, mais 100 passos. Para a direita, mais 90 graus. Para frente, mais 100 passos. Né? Então, aí está o quadrado construído. Você tem um mundo de possibilidades aí de construção. Tá certo? E dessa forma, você tem a linguagem logo sendo trabalhada. E a criança dizendo para a máquina o que ela tem que fazer. Então o Papert desenvolve essa linguagem dentro dessa perspectiva. Isso para a criança é um exercício, você tem relatos aí, você tem trabalhos em grande quantidade sobre a aplicação do logo. É interessante que você busque isso aí, veja uma forma como de trabalhar isso com seus alunos, você vai ver que o retorno é bem interessante. Né? Os relatos que nós temos são relatos bem exitosos desse trabalho. Tá? Então, se você não conhece o logo,
Uma perspectiva que você tem é utilizar isso em sala de aula ou mesmo utilizar agora, né? Uma possibilidade de aquelas crianças que têm um computador em casa, elas baixarem o programa e vocês interagirem com ela. E se você tiver experiências interessantes sobre isso e quiser compartilhar, né? Você coloca aí na nossa descrição ou lá no final do vídeo tem os contatos, você manda e a gente pode até trocar uma ideia de como é que essa experiência foi feita, tá? Eu gostaria de saber como é que essa experiência conduziu, tá? Então, um objeto de aprendizagem, que é o tema central da nossa discussão, a gente colocou um pouco do histórico, né, da criação do Papert, e agora a gente vai definir efetivamente um objeto de aprendizagem, tá? Esse livro aí, ele está disponível na internet para você baixar. A própria universidade, né, disponibilizou o livro. Tá? Um objeto de aprendizagem é qualquer recurso. Então, a primeira coisa importante aqui é qualquer recurso. Um trecho de um vídeo pode ser um objeto de aprendizagem? Pode. Uma modelagem? Pode. Uma colher que o aluno traga de casa? Pode ser um objeto de aprendizagem. Tá? O problema, a grande questão é que ele não é o fundamento, ele é o suplemento ao processo de aprendizagem, tá? Que aí pode ser reutilizado. Então, por exemplo, existe uma experiência que foi feita recentemente numa escola em que trabalhamos. O que foi que aconteceu? Nós pegamos a mesma cena de um determinado filme aí do Homem-Aranha e trabalhamos, cada disciplina trabalhou dentro de uma perspectiva distinta, mas a mesma cena. Aí você pode dizer, mas espera aí, isso não é interdisciplinaridade? Pode ser também, tá? Pode ser também. Mas o que é que eu disse? O que é que eu estou mencionando aqui? O que é que eu estou querendo enfatizar? É que a mesma cena, ela foi usada de formas diferentes, por professores diferentes, em contextos diferentes, em disciplinas diferentes. Então, o mesmo software educativo, a mesma cena de filme, tá? Um vídeo, uma modelagem matemática, enfim, ela pode ser. O importante para um objeto de aprendizagem é que ele possa ser reutilizável. Tá? Então, são materiais educacionais projetados, construídos em pequenos conjuntos, que a grande questão é potencializar o processo de aprendizagem. Tá? Para que aquela experiência, ela se torne mais vívida para o aluno, para a criança, fundamentalmente. Tá? E aí eu vou mostrar daqui a pouco uma série de locais onde você pode retirar muito desses objetos de aprendizagem, e aí você mesmo, que de repente está assistindo esse vídeo agora, você vai perceber o mundo que você tem à disposição. Então eles podem ser criados em qualquer mídia, em qualquer formato, pode ser texto, slides, simulações, tá? E qual é a grande questão aqui? Que o aluno possa interagir com ele, tá? Com esse material, e fazer tentativas para construir hipóteses, estratégias. Aí a gente volta à questão do Piaget, que a inteligência se desenvolve quando você não sabe exatamente o que fazer em um determinado cenário. Tá? Se for um objeto computacional, ele tem que ter um feedback. É interessante que tenha um feedback por parte do computador, por parte do professor. Tá? E aí a função do professor é outra, ele é um mediador. Ele sai, como eu costumo dizer, do campo estratégico, ele sai do campo operacional e vai para o campo estratégico. Né? Uma linguagem que a gente traz lá da administração de empresas. Né? Ele sai do operacional, porque quando o professor entra em sala e ministra um conteúdo, ele está fazendo o operacional. O processo de criação de aula é um processo mais estratégico, né? Mas quando ele atua dentro de sala de aula como colaborando, um coadjuvante no processo de ensino e aprendizagem, onde o aluno é o ativo, né? Ele é um mediador e a função dele acaba ganhando uma importância maior, embora seja mais complexa. Tá? Então, os principais repositórios que nós temos são esses aí, tá? A Rede Internacional e Virtual de Educação, o RIVED, o Banco Internacional, você tem objetos aí do mundo inteiro, né? O portal do professor, né? Enfim, esse FET Simulations é mais ligado a questões de ciências da natureza e matemática, ok? Ciências da natureza e matemática.
e você pode criar o seu. E aí nesse endereço que tem aí, multiaprendizagem e tal, ele lhe dá algumas orientações sobre como criar o seu objeto educacional. E no próprio livro que já foi mencionado, né, esse livro aqui, Objeto de Aprendizagem, Teoria e Prática, ele dá uma série de orientações muito interessantes sobre como criar, qual é a questão da legislação vigente aí, que é interessante que o objeto ele seja disponibilizado, né? E aí tem uma questão fundamental, ou algumas questões fundamentais, quando a gente fala de objetos de aprendizagem. Tá? E para falar disso, a gente vai se reportar ao Zygmunt Bauman, que é um polonês, faleceu recentemente, né? E ele menciona que vivemos em tempos líquidos. Quando ele fala que nós vivemos em tempos líquidos, né, quer dizer que tudo se modifica com a mesma rapidez que um fluido ou um líquido se modifica. Tá? Nós vivemos num mundo onde tudo se altera de forma muito rápida. E o professor ele está dentro dessa realidade, o aluno está dentro dessa realidade, mas são pessoas que, por terem nascido em épocas diferentes, né, elas têm estruturas, vamos dizer assim, neurológicas diferentes. Um exemplo disso muito prático, que nós percebemos todos os dias, é que se você compra um aparelho de celular novo, né, você tem um certo tempo até se adaptar a esse aparelho. A criança ela é muito rápida nisso. Tá? Existe uma série de questões aí neurológicas, porque a partir do momento em que a sociedade vai evoluindo, a neurologia das crianças ela vai se alterando, né? Então é muito comum hoje já fala como do tipo que as crianças só faltam nascer falando, porque hoje já nascem de olhos abertos, enfim. Tem todo um comentário que você já deve ter escutado sobre isso, e isso é resultado da evolução da tecnologia, da evolução da sociedade, das mudanças de panorama e de paradigma que a gente vai tendo, né, e de conjuntura. Tá? Então, seja uma criança, seja o comportamento do consumidor, seja uma dinâmica social qualquer, hoje ela muda de forma muito rápida, e o Bauman trabalhou isso em vários dos seus livros, tá? Amor líquido, sociedade líquida, enfim, esse termo líquido ele permeia muito as obras do Bauman. E se você não leu ainda as obras do Bauman, eu recomendo que leia, tá? É um material que precisa ser visto principalmente pelo professor, porque o aluno ele está numa sociedade, ele nasceu numa sociedade onde a escola ainda não está, né? E um dos grandes trabalhos do pedagogo é fazer essa transição. E essa transição começa pela educação infantil. Tá? Então, assim, o pedagogo tem um trabalho muito grande pela frente, né? Que é ir revisitando a escola frequentemente à medida que os conceitos mudam. E a situação atual é uma mudança que aconteceu de forma muito brusca, né? Onde, de repente, todo mundo, ou boa parte das pessoas, está tendo que aprender e se reinventar em vários sentidos, né? Aprender de outra forma, que agora as crianças estão em casa, os professores estão em casa, né? A ideia é essa, tá? Se a coisa vai voltar ao normal ou não, isso é uma outra discussão, mas diante do que vem acontecendo hoje, tudo indica que as coisas não voltem à normalidade como eram, elas alcancem um outro nível de normalidade, tá? E aí nesse aspecto o meio social se modifica, valores e comportamentos, formas de escrita, né? Formas de comunicação, e sabemos que a matemática, por exemplo, é uma linguagem, é uma forma de linguagem, portanto, uma maneira de comunicação, e que a cada vez que a sociedade, que a economia, que tudo se modifica, a matemática ela vai se acomodando e criando novas teorias e criando novos processos de ensino e aprendizagem, né? E muitos deles desenvolvidos por pedagogos. Então o pedagogo ele tem uma função importantíssima no meio e uma missão muito grande, que é trazer sempre a escola para essa questão onde nada é feito para durar. Por mais que eu tenha um conhecimento sólido,
que foi criado por um matemático da antiguidade ou mesmo por um matemático moderno, né, a forma como isso é trabalhado com o aluno vem se modificando, porque tudo, como o Bauman coloca, se modifica e a cada período que passa numa velocidade mais rápida. Então os conteúdos originados, né, a partir do senso comum, são processos que ocorrem no meio social. Ou seja, primeiro a criança ela vai aprender a interação dela com o número, a relação dela com o número, vai acontecer numa interação com as pessoas, com o meio, com as situações. Né? Aí a gente tem a questão da aprendizagem física, da vivência física do número, por exemplo, e passando para outras vivências, que isso aí a gente menciona num vídeo anterior a esse, tá? Que eu vou deixar na descrição para quem não viu, dá uma olhada nesse vídeo. E aí eles vão sendo incorporados ao cognitivo, a criança vai amadurecendo, vamos colocar nesse termo a ideia, e trazendo isso para uma situação cada vez mais abstrata. Né? E aí eu vou tendo um conhecimento matemático que vai evoluindo. Né? Então a escola precisa proporcionar atividades, e no período em que nós estamos vivendo, tá? O objeto de aprendizagem, o software educativo, ele pode ser, né, uma experiência interessante. E aí mais uma vez eu coloco, se você teve essa utilização, principalmente agora durante esse período, ou pretende ter e foi exitosa, ou não foi exitosa de repente, compartilha com a gente, né, para nós irmos trocando as ideias. É sempre bom quando as pessoas me dão um retorno, né, sobre algum trabalho que elas fazem, né, que aí eu aprendo, todo mundo aprende junto, tá? Então a escola ela tem que proporcionar essas atividades, tá? E num momento como hoje que a gente precisa ter um certo cuidado, tá? Que assim, todo mundo, principalmente as crianças, elas estão fragilizadas com essa questão, né? Então é necessário um cuidado, um olhar muito cuidadoso da escola, dos professores, para que essa atividade ela não seja mais uma carga que o aluno tem que suportar durante esse período, porque a gente sabe que diante da sociedade que nós tínhamos pré-Covid, né, para a sociedade atual, nós estamos vivendo uma mudança muito brusca, né, que as crianças, algumas crianças aceitam mais rápido, outras demoram mais para aceitar. Então, se a escola leva uma carga muito grande de atividades complexas, isso pode acabar tendo um efeito diferente do que se espera, tá? Então, é necessário um olhar mais interessante, e aí entra um software educativo, entra um objeto de aprendizagem digital que você possa utilizar e a criança ela possa trabalhar aquilo de forma mais lúdica, de forma mais prazerosa no seu cotidiano, tá? E sempre fomentando o desenvolvimento da inteligência, no nosso caso, da inteligência lógico-matemática dessa criança. Porque veja, o desenvolvimento da inteligência lógico-matemática e da inteligência linguística, né, as pesquisas apontam, né, e nós temos até um trabalho sobre isso, sobre essa correlação entre as inteligências, que elas vão ser o desenvolvimento, vão ajudar, vão colaborar no desenvolvimento de todas as demais. Né, e aí a gente pode falar disso num outro vídeo. E aí, para encerrar, a gente vai colocar essa fala do próprio Papert, que está em algumas das suas obras, né? Que assim, ele menciona muito o fato do desenvolvimento, das questões do desenvolvimento, né? E que as crianças às vezes estão cercadas de curiosidades que não são satisfeitas. Então, muitas crianças crescem em nossas cidades, né? Elas estão cercadas por artefatos de ciências, mas tem boas razões para vê-las como pertencente aos outros, porque elas não fazem parte daquilo. Para elas aquilo é muito distante, principalmente quando a gente fala, aí a gente entra em questões sociais muito críticas, em crianças que vivem em situações de vulnerabilidade, né? Que aí a gente entra numa outra questão, que são as questões de políticas de Estado, políticas de bem-estar social para esse grupo, né? Que inclui, dentre outros pontos, a questão da ciência e da tecnologia, né? Então, em muitos casos, essa ciência, esses artefatos científicos são vistos, são percebidos como pertencentes ao inimigo social. E aí cabe a você a refletir sobre essas questões, né?
porque a educação é um processo muito mais amplo do que apenas a sala de aula. E assim, o software educativo, o objeto de aprendizagem, ele pode ser um vislumbre também nesse sentido, da criança começar a ver ciência como algo mais próximo, a começar a ver a construção matemática como algo mais próximo do cotidiano e da realidade dele. Tá certo? Então, é uma explanação que é necessário que seja levada, apesar de nós termos aí muitas escolas com laboratórios de informática, muitas vezes eles são utilizados, como a gente já mencionou lá no início, de forma totalmente instrucionista, né, apenas para passar uma instrução, tá? E essa necessidade agora é de que ele seja visto como um processo de construção do conhecimento. E aí, o trabalho do Papert é fundamental, ok? Então, mais uma vez, se você tiver alguma experiência ou quiser trocar alguma ideia sobre o assunto, você tem alguns contatos aí onde você pode entrar em contato comigo, tá? Um forte abraço e até o nosso próximo vídeo.